Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago Bicalho Ferreira e neste canal discutimos assuntos relacionados à educação, gestão, tecnologia e teologia. Veja bem, nós estamos numa sequência de aulas a respeito da disciplina de arquitetura de software. Utilizamos como base aí o material ou livro, do autor barra organizador Giocondo Marino Galotti, de 2016. Esse livro está disponível para você, aluno do IFNMG Campus Teófilo Otoni, na biblioteca virtual, ok? Hoje nós falaremos aí sobre a modelagem dos sistemas. Vamos dar continuidade. Fique comigo até o final dessa aula. Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto aqui, falando então de modelos de interação, ok? E aí a gente vai começar falando aí sobre a modelagem de caso de uso, que é um assunto muito importante aí, e interessante a ser discutido para que a gente possa compreender melhor essa questão aí da modelagem de sistemas, ok? Então, primeiro nós temos que entender que quando nós falamos de casos de uso, estamos falando de um modelo bem interessante que permite pensarmos nos requisitos feitos ao sistema, ok? Então, ele, apesar de ser assim um modelo simples, ele é interessante porque ele vai te dar condições de pensar nesses requisitos, ok? Então, ele vai trazer para nós aí situações simplificadas que buscam representar o que o usuário pode esperar do sistema. Então, ele traz essa ideia para a gente, ok? Essas situações simplificadas, mas que vai nos auxiliar aí no processo de entendimento, né, dos requisitos, vai permitir compreender os requisitos melhor, né, como acontece as interações entre usuários, entre os sistemas. Então ele traz essa ideia para nós aí, beleza? Cada caso de uso, né, ele é uma representação de uma tarefa que apresenta a interação do usuário com o ambiente, ok? Então o caso de uso ele traz essa representatividade aí para nós. Então vamos analisar essa figura aqui, porque ela facilita bem o entendimento. Observe que nós temos aqui um stakeholder, né, um recepcionista do médico, ok? Aqui nós temos o caso de uso, né, chamado de transferir dados, e aqui nós temos um outro stakeholder, né, que é o sistema de registro de pacientes. Essas setas aqui, pessoal, elas foram colocadas só para auxiliar na questão do fluxo. Mas na realidade, assim, quero deixar bem claro, né, que essas setas, elas normalmente, na modelagem de caso de uso, não devem ser utilizadas, ok? Então o Somerville ele preferiu colocar essas setas aqui só para dar uma direção do fluxo, para ter melhor entendimento do sistema como um todo. Então preste bem atenção aqui, levando em consideração que eu retirei essa imagem do livro aqui de referência base, né, que é o Arquitetura de Software, de Giocondo, mas a fonte original é do Somerville 2011, na página 86 aqui como está exposto, ok? Pois bem, então vamos lá, vamos entender essa ideia melhor aqui. Observe que nós temos aqui a tarefa do recepcionista médico de abastecer o banco de dados do MHCPMS, que é o nosso sistema. Então ele ele abastece ali aquele banco de dados, né? E ele aqui neste momento ele está fazendo uma transferência, né? Então a tarefa de transferir os dados para o sistema de registro de pacientes, que é um sistema maior, né? Maior não, mais geral, né? Vamos dizer assim, beleza? Então esse caso de uso ele representa isso para a gente. Quando a gente faz essa análise aqui, a gente vai analisar e prestar bastante atenção em relação a isso aí. Apesar desses bonequinhos aqui, né, o stakeholder, ele fazer uma alusão, parece muito, muito na comodidade de ser um usuário comum, uma pessoa, né?
né, deixo claro aqui para vocês que ele pode representar também, né, um sistema. Então, o stakeholder ele traz essa ideia para a gente, beleza? Bom, os diagramas de casos de uso, como vocês podem perceber, ele vai enfatizar, né, ele vai trazer uma ênfase na interação por uma perspectiva mais simples, os diagramas, ok? Então, você olha, por exemplo, e vai observar o diagrama e vai ver que tem uma interação numa perspectiva um pouco mais simples. E aí você vai precisar detalhar um pouco mais para que as informações elas sejam melhor entendidas, né? E aí existem pessoas que gostam de detalhar isso aí, né? Através aí de tabelas ou quadros, certo? Que nós vamos ver aqui agora. E existem pessoas que fazem esse detalhamento até mesmo nos diagramas de sequência, ok? Na próxima aula nós vamos ver aí como é que funciona essa questão do diagrama de sequência, tentar entender um pouco mais esse diagrama de sequência. Beleza? Vamos analisar então como ficaria essa tabela para a gente ter uma noção aqui no caso de uso, ok? Então aqui nós temos uma tabela que traz a descrição aí do caso de uso, né, de transferir dados. Então nós temos aí, por exemplo, quais são os atores nessa tabela, nesse quadro, melhor dizendo. O recepcionista do médico, sistema de registro de pacientes, são os atores, ok? Então tem aí o recepcionista do médico e o sistema de registro do paciente, como vocês viram lá. Beleza, isso graficamente dá para identificar. Aqui nós temos uma descrição que uma recepcionista pode transferir dados do MHCP-PMS para um banco de dados geral de registros de pacientes mantido por uma autoridade de saúde. As informações transferidas podem ser atualizadas com as informações pessoais, endereço, telefone, etc., ou com um resumo do diagnóstico e tratamento do paciente. Observe que aqui a gente tem uma descrição mais geral. Né? Quando nós interpretamos, olhamos para esse diagrama assim, nós às vezes, como leitores desse diagrama, pensando, analisando esse diagrama, nós não conseguimos ter uma descrição tão completa porque nós não estávamos totalmente inseridos dentro desse contexto. Aí quando você traz aí uma descrição um pouco mais detalhada, um pouco mais, dando um pouco mais de ênfase, vai melhorar o entendimento para vocês, certo? Quais são os dados que a gente tem aí nesse caso de uso, nesse diagrama de caso de uso? Informações pessoais do paciente e resumo do tratamento. É os dados que a gente tem. Estímulos, comandos de usuário emitido pela recepcionista do médico. Então, esse caso de uso, ele é estimulado, né, através desse comando do usuário emitido pela recepcionista do médico. E a resposta, a confirmação de que o PRS, está aqui ó, a informação aqui, PRS do inglês, Patent Record System, ele foi atualizado, ok? E também temos aí os comentários, né? A recepcionista deve ter permissões de proteção adequadas para acessar as informações do paciente do PRS. Beleza? Então esse quadro aqui ele foi tirado aqui também do Somerville, mas a fonte original é Somerville, né? Que foi citado por Giocondo Galotti aqui em 2016. Como eu gosto de trazer essa ideia para que você entenda da onde está sendo tiradas essas informações. Beleza? Entendeu, pessoal? Então aqui nós temos uma modelagem do sistema através do caso de uso, né, trazendo essa perspectiva de interatividade, e você vai perceber, né, que existe uma descrição um pouco mais detalhada, e ela é importante quando a gente estuda a questão da arquitetura, como a gente vai ver para frente, beleza? É claro que você já deve ter visto isso mais com detalhes em outras disciplinas aí do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, casos de uso e tudo mais, mas a gente está fazendo uma breve revisão aqui para que a gente compreenda e evita todos os tipos de transtorno nessa disciplina, beleza? Então, até a próxima aula, onde nós vamos falar dos diagramas de sequência. Grande abraço, espero que você tenha compreendido esta aula.